Mas antes disso, um segundinho. Se nessas guerras o governo se torce mesmo é pra briga, eu vou falar, dificilmente eles conseguem aprovar essa desgraça aí, a não ser que paguem muita propina. Mas se na briga se torce pra briga, e que eles todos briguem entre si, então se inscreve aqui. Olha só o que dizem, não sou eu, Thiago, são alguns dos maiores economistas do Brasil. A PEC dos combustíveis, a que o Flávio Bolsonaro assinou, é uma PEC que tem o apoio da Casa Civil, ou seja, do Ciro Nogueira, e também tem o apoio do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Essa PEC, ela vai custar 75 bilhões, esses são os gastos que são, assim, projetados. Quando o governo Bolsonaro diz que vai custar 75 bilhões, põe aí na sua cabeça que na verdade vai custar muito mais. Muito mais. Teve uma conta na reforma da Previdência que o governo Bolsonaro errou em 3 vezes. Você errar em 200% uma conta, porque os caras são ruins de matemática, eles são ruins em tudo. A conta lá na privatização da Eletrobras, eu fiz um vídeo aqui outro dia mostrando que são 230 bilhões de reais roubados. Agora imagina numa PEC que eles falam que vai soltar uma bomba de 75 bilhões lá para quando o Lula assumir, a bomba deve ser muito maior, põe muito maior mesmo nisso aí, pelo menos o dobro. Tá, o que acontece? Os economistas dizem que essa bomba de 75 bilhões, o mercado financeiro não quer. Por que o mercado financeiro não quer? O que os economistas e os grandes investidores, eu vou falar de gente que tem bilhões para investir, alguns até tem trilhões, a BlackRock, que é a maior gestora de fundos de investimento no mundo, eles têm 9 trilhões de dólares para investir. Eles já falaram que não investem mais no Brasil de Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro foi presidente. Então, o que acontece? Por que eles não querem investir? Porque quando um país deixa de arrecadar 75 bilhões de reais e não faz uma contrapartida, ou seja, olha, a gente está deixando de ganhar 75 bilhões aqui, e não 75 bilhões deixando de ganhar, está deixando de ganhar uns 60 e gastando 15 em outras coisas, e a gente não está aumentando imposto de algum outro lado, de algum outro setor, de alguém mais, para arrecadar de volta esse dinheiro. Ou seja, você tinha tanto no cofre, tanto de arrecadação, agora você tem menos. Para o mercado financeiro, os investidores olham e falam, opa, peraí, tem um problema aí. Você deve estar pensando também, tem um problema. O mercado financeiro olha e fala, o problema é o seguinte, é que já esse país não vai ter dinheiro para pagar a dívida pública. Esse país não pagando a dívida pública, esse país vai fazer, sabe o quê? Vai ser um país caloteiro. Sendo um país caloteiro, ninguém investe aqui. Porque quem é que vai investir num país que não paga suas próprias dívidas? É isso que acontece. Sabe o que acontece quando ninguém investe? O dólar sobe. Sabe o que acontece o dólar subindo? Todo esse esforço e esse dinheiro que foi deixado de arrecadar para diminuir o preço do combustível vai ser perdido, porque o dólar subindo, o preço da gasolina aumenta. É isso que eu falo aqui em alguns vídeos, que é o seguinte, olha, quando o Bolsonaro diz que a culpa do preço dos combustíveis é o ICMS, porque o ICMS é de 20% no preço do combustível. Só tem uma coisa, em 2019 a gasolina estava ali R$3,50, o ICMS era 20%. Hoje a gasolina está R$7,50, mais que o dobro, o ICMS ainda é de 20%. O que aumentou foi o dólar e o preço da gasolina na Petrobras, porque a Petrobras está pegando dinheiro e dando para os acionistas. Nós, otários, pagamos, otários mesmo, é otário. O povo que paga e não sai às ruas para protestar, para tocar fogo no governo, não tem outra palavra. É o que acontece, nós pagamos e o nosso dinheiro sai diretamente do meu bolso e do seu bolso e vai para meia dúzia de americanos que são os maiores investidores da Petrobras. É para lá que está indo o nosso dinheiro, viu? Não pense que está indo para a Petrobras investir em si mesmo. Não. Está indo para os americanos, para os grandes acionistas da Petrobras. O nosso dinheiro é um programa de distribuição de renda ao contrário. Tira de toda a população, principalmente dos mais pobres, e dá para meia dúzia de bilionários. Olha só, programa do governo Bolsonaro. Aí, imagina, eu vou te dar um exemplo. Se no comecinho de 2021, um ano atrás, o Bolsonaro tivesse zerado o ICMS sobre os combustíveis. Sabe o que ia acontecer? O preço da gasolina, que naquela época estava R$4,80, o preço da gasolina ia cair mesmo. Ia cair para uns R$3,50. Aí sabe quanto estaria o preço da gasolina hoje? Estaria mais ou menos uns R$5,60, R$5,50. Quer dizer, ainda estaria mais cara. A diferença é que todos os estados do Brasil estariam arrecadando bilhões e bilhões a menos. É dinheiro que sai, que iria para educação, para saúde, para tudo mais. Aí você fala, mas Thiago, arrecadando tanto a menos, por que a gasolina ainda estaria mais cara? Porque o preço está atrelado ao dólar e o preço está atrelado ao mercado internacional. Então, esse dinheiro que a gente está pagando a mais é dinheiro que vai diretamente para essa meia dúzia de americanos. E aí o que acontece? O governo Bolsonaro tem uma proposta de PEC. O ministro Paulo Guedes falou assim, não, essa PEC vai fazer o dólar aumentar,
todos os ganhos que vocês estão aí falando que teremos porque o preço vai diminuir, esses ganhos em no máximo 2 meses vão ser cobertos pela inflação e pela alta do dólar. O dólar que está agora 5,20, o dólar que caiu um pouco, né? Chegou até 5,70, caiu depois que o Alckmin confirmou que deve ser o vice do Lula. O efeito Lula já fez o dólar baixar. Esse dólar você pode esperar chegar a 6, 7, 8 reais com essa PEC sendo aprovada. É o que acontece. O preço da gasolina que está 7,50, a PEC sendo aprovada cai para 5. O dólar subindo volta para 7,50. A diferença é o seguinte, é que o Brasil deixou de arrecadar 75 bilhões de reais por ano. Essa é a diferença. E aí esses 1.200 reais que vão dar para os caminhoneiros de vale diesel, a esmola diesel para eles, que o caminhoneiro quer trabalhar e ganhar dinheiro, não quer ter esmola. Sabe o que vai acontecer? Esse dinheiro já vai ser comido pela inflação porque o preço do diesel vai acabar subindo. Aí o Ministério da Economia teve uma outra proposta. Falou, ó, em vez da gente fazer isso dessa maneira, vamos fazer uma proposta que simplesmente abaixa alguns tributos e vai abaixar um pouco. E a gente zera o imposto federal só no diesel. Porque zerando no diesel e o diesel baixando de preço, o que acontece? O diesel baixando de preço, o transporte baixa de preço e os produtos baixam de preço na prateleira. Assim a gente consegue combater um pouquinho a inflação, um pouquinho. Assim vai combater 1% a inflação. Vai ajudar? Não muito, mas não vai ser tão caro e o mercado financeiro não vai desinvestir no Brasil mais do que já está desinvestindo. Sabe o que fez o governo Bolsonaro? Em resposta à proposta do Paulo Guedes, que já não é boa, o governo Bolsonaro fez o seguinte: convocaram o Flávio Bolsonaro, ele se reuniu com o Ciro Nogueira, e ele falou, peraí, eu vou assinar, eu como filho, porque ele é filho do presidente, qualquer senador assinando a PEC não quer dizer nada, o filho do presidente assinando quer. Aí o Flávio Bolsonaro foi lá e assinou a PEC, que é a PEC que joga uma bomba de 75 bilhões para o próximo governo. Ou seja, você percebe, com toda essa explicação que eu estou dando, você pode até não entender muito bem dos números e tudo mais, ninguém tem obrigação disso. Mas você vai perceber uma coisa, o objetivo do Bolsonaro não é baixar o preço da gasolina. O objetivo do Bolsonaro é jogar uma bomba para o próximo governo, que ele sabe que não é governo dele, que ele sabe que ele não vai se eleger. Ele quer jogar bombas para o governo Lula, uma bomba que vai explodir no colo do Lula no comecinho de 2023. E essa PEC tem 2 anos de duração, então em 2024 explode outra bomba no colo do Lula. Quer dizer, nos 2 primeiros anos de governo, no primeiro com um orçamento que não vai ser o orçamento que ele quer, que é um orçamento aprovado durante o governo Bolsonaro, explode uma bomba de 75 bilhões. E eu já falei que é muito mais. No segundo, explode outra bomba. É isso que o Bolsonaro quer fazer. E eu já expliquei aqui qual é a tática do Bolsonaro. Ele vai jogar várias bombas fiscais, o nome disso é fiscal, porque tá falando de arrecadação de imposto. Ele vai jogar várias bombas fiscais pro Lula, para que quando o Lula assuma, ele tenha pelo menos R$500 bilhão, eu tô falando de R$500 bilhão de bomba no orçamento, para que o Lula não consiga nem governar, para que o Lula, quando ele fale, nossa, eu quero investir aqui para levar luz ali para não sei onde não tem luz, ó, vai custar 100 milhões, não tem. Não tem 100 milhões? Não tem. Para que não tenha nada, para que o Lula fique completamente de mãos atadas durante o governo dele e ele fique completamente refém do Congresso. É isso que o Bolsonaro quer. Ele quer ele e o Ciro Nogueira. O cabeça do plano é o Ciro Nogueira. Aí o Flávio Bolsonaro foi convencido, ele convence o Bolsonaro. Que é o quê? Vamos deixar o Lula completamente dependente do Congresso. É por isso que eu falo que esse ano, em 2022, temos que votar em deputados e senadores de esquerda. Eu falo isso aqui quase todos os vídeos. Convença as pessoas que você conhece. O nosso carro de som lá em Andaraí, na Bahia. Ó. Todo mundo lá só tá falando disso. E a sua família comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo. Mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é